Estamos aqui na Chácaras Carolina, sede da Associação dos Romeiros de Itu, com o presidente da associação, Adilson Pereira, que vai estar nos contando um pouco dessa rica história da romaria da cidade de Itu para Pirapora. Adilson, gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Muito bom dia, eu estou presidente da Associação dos Romeiros há 4 anos. A associação já existe há 55 anos, vai fazer agora em maio, né? E praticamente sou lá da associação desde 2003. Então há 18 anos aí trabalhando, ajudando, né? Colaborando com a organização e realização das romarias. E por que esse interesse pelas romarias? É de família? Então, meu avô era tropeiro. Ah, tá. Quando criança eu não tinha nenhum entusiasmo por cavalo, né, por animais assim. E depois de uma certa idade, alguns amigos andando a cavalo e tal, meu filho crescendo, começamos a pegar gosto, né, pelo cavalgar, né, pelas romarias, pelos passeios. E aí comprei o primeiro cavalo em 2001. Foi quando nós começamos a participar das cavalgadas, das romarias. E aí, na cocheira que eu estava na época, né, o antigo presidente, José Luiz Bertelli, que convidou para fazer parte da associação. Sim. E de lá para cá, então, só vem aumentando, né? Cada dia mais a vontade de cavalgar, passear, é isso aí. Você como presidente, qual é a estrutura da associação? Como é que funciona? A associação, ela foi formada, né? Tentou-se na época fazer uma estrutura com CNPJ, né? Tudo certinho, e chegou à conclusão que não valia a pena. Porque não tem nenhum benefício social, cultural em ter um CNPJ. Então hoje nós temos um estatuto que rege todas as normas da associação, né? E esse estatuto, lógico, ele tem que ter um número mínimo de membros, uma diretoria composta, né, de presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro, e diretor social e diretor espiritual. Durante muitos anos, o diretor espiritual nosso não fazia parte da associação, que era o Monsenhor Camilo. Sim. Gostaria de salientar o nome dele, que ele foi um grande colaborador da associação durante muitos anos. E na época que começou a associação, o número de participantes era menor também, né, das romarias. A primeira romaria, pelo que comentam, foi em torno de 100 a 120 pessoas. Entendi. Cavaleiros. Então, de lá para cá foi aumentando, né? O gosto pelo cavalo, o número de participantes, famílias foram trazendo mais participantes. Outras cidades próximas da gente hoje esperam pela romaria, né? E acabou-se então formando esse corpo, né, que é a Associação dos Romeiros. Entendi. Que trabalha no intuito de preparar todas as necessidades de uma romaria, que começa no ano anterior numa reunião lá em Pirapora. Entendi. Tá? Então o primeiro passo para a romaria é essa reunião em Pirapora, que é definir a data. A primeira romaria, 27 de maio de 1967, Itu, Pirapora. 53 edições já realizadas. 53 edições realizadas. 2020 agora, por conta da pandemia, não foi possível realizar a 54ª. Sim. E se Deus quiser, agora 2020 estaremos realizando a 54ª romaria. Programada já para dia 9 e 10 de julho. 9 e 10 de julho. Sempre a segunda semana do mês de julho. Entendi. Já é tradicional. Tradição. É tradição. Não é uma regra. Sim. Tá? Não é uma regra, isso não está em estatuto. A diretoria sustenta isso. Certo. Tá? Em sua maioria. Porém, tradicionalmente, já há mais de 30 anos, é no segundo final de semana do mês de julho. Eu acho que é muito interessante, a maioria das pessoas desconhecem, eu gostaria muito que se abordasse, porque a tradicional peregrinação religiosa, ela tem todo um envolvimento da elaboração desta romaria, que é algo extremamente trabalhoso. Sim. Quem está de fora acho que nem imagina. Gostaria que você contasse um pouco de toda essa preparação, elaboração desse processo que começa um ano antes, né? Sim. Vamos lá. Então, logicamente, o primeiro requisito, né, é a questão de fé, né? Sim. Então, a igreja nos permite estar lá naquele dia para celebrar uma missa, celebrar a ida, a peregrinação, o pagamento de promessa, né? O receber alguma graça, que é pedido. Sim. Então, o termo romaria veio lá de Roma, né? Como o nosso padre sempre explicava, que a Roma ia. Então nós estamos de longe de Roma, nós estamos a Pirapora. Certo. E Pirapora, quando foi determinado o santuário, as várias promessas, né, que os romeiros fazem, em qualquer santuário pode ser cumprida. Então por isso a romaria é um ato de fé.
Certo. Para realizar esse ato de fé, nós temos que ter uma preparação. Então parte desde uma faixa, né, ilustrativa, marcando a data, marcando o ponto de saída, que é um custo. Tá? Nós temos que depois ter toda a estrutura para o romeiro, no caso o ponto de almoço, né, um café da manhã que é servido aqui na hora da bênção de saída. Nós temos depois a questão do veterinário, que é muito importante para poder, né, ter uma avaliação técnica do que os animais precisam. Nós temos um caminhão de apoio, né, que ele acaba sendo necessário caso algum animal venha a sofrer algum acidente ou por questão física também não suporte. E a questão também espiritual, que é tudo socorro no sentido da igreja, né? Sim. A preparação da nossa homilia, preparação das leituras, preparação do sentido espiritual da romaria. Então, para ter esses recursos, a gente conta com patrocínios. Certo. Uma parte que a gente chama que é público, né? Que a prefeitura ajuda muito, né? Que são a água para os animais, a zoonose, que vem apoiando muito na questão dos animais, a questão de segurança, né? Que a gente, além da Guarda Municipal, a gente conta hoje com vários seguranças, que na verdade hoje não são para eliminar nem para prevenir, mas eles são para colaborar na organização. Entendi. Tá? Então tudo isso tem custo, né? Infelizmente tem uma realidade financeira. E aí, para suportar essa realidade financeira, a gente contrata alguns passeios durante o ano, né? Para levantar fundos. Levantar fundos. A gente faz aí uma cavalgada, muitas das vezes para o bairro do Jacu, para o bairro do Pinheirinho, para o bairro do Varejão, que são tradicionais, né? Os romeiros são tradicionais desses locais. E onde tem as cocheiras também, que se concentram as cocheiras, né? Sim. Então, além de uma atividade social, se torna também um treino para o animal e treino para o cavaleiro, que é muito importante, estar o animal preparado para a romaria. É justamente isso. O que se espera do romeiro? Qual é a preparação em relação ao animal para ele poder participar de uma romaria? Bom, basicamente o animal é um atleta, né? Sim. O animal ele tem que ter o espírito de preparação de um atleta. Certo. Que na verdade quem vai suportar o peso é o animal. Tá. Então vem desde a alimentação do animal, né? Uma alimentação balanceada com ração, né? Com capim, com eventualmente vermifugado, né? Vermífugos, enfim. Eventualmente algum suplemento, dependendo de como o animal estiver, precisa de um suplemento. Sim. Então toda essa preparação é como se fosse um atleta mesmo. Então hoje, por exemplo, não dá para você pegar um animal sem treino nenhum, ir a Pirapora e voltar. Tá? Existem animais que aguentam? Sim. Existem cavaleiros que sabem a ideia, né, do que o animal suporta, da capacidade do animal suporta? Sim, beleza. Sim. Mas a gente não pode contar com isso, né? Nós temos que já fazer uma pré-avaliação antes de sair a romaria, de como está a saúde dos animais. E isso cabe à organização do evento fazer essa... Porque o que acontece? Se você de repente tiver um óbito de um cavalo, né? Você imagine em uma condição normal, o pessoal já comenta, tá? Imagine numa romaria. Sim, a repercussão é negativa. Muito. Então, pelo menos há 9 anos nós não temos um óbito na romaria de Itu. Que maravilha. Tá? No sentido de animais. Graças muito a todos esses cuidados. A preparação, a prevenção que a gente faz em relação a isso. Uma outra, em relação à preparação da romaria, a parte burocrática. Como é que funciona isso? Quais as dificuldades que vocês encontram? Tá. Lá no início, né, das romarias, como existia uma quantidade menor de romeiros, menos carros nas rodovias, né, menos leis que punissem, leis de trânsito que tivessem punição em relação à utilização de um espaço público, então até um bom tempo atrás não era necessário fazer nada em relação ao DR. Certo. Organizava, no dia tal, saía a romaria, voltava e não tinha problema. Eu não vou saber a data exata, quando foi que começou, mas há pelo menos 14, 15 anos a gente já tem a necessidade de preparar toda uma questão documental, né? Liminares, enfim, questão jurídica, para a romaria sair na estrada sem ter prejuízo financeiro para os organizadores e para os romeiros no caso de um acidente, alguma coisa que possa acontecer. Então o DR, que é o órgão fiscalizador das rodovias, a gente tem que informar, eles vão negar o que acontece normalmente, porque é um espaço público, e quando eles negam a gente tem que entrar com a liminar por ser um ato religioso.
Entendi. E aí, via de regra, a gente tem conseguido, né, essa questão legal aí, que as romarias saiam sem dificuldade. Tá? Mas por exemplo, hoje, né, a gente pensa muito nisso também. Certo. Então, de alguns anos para cá, de pelo menos 5, 6 anos para cá, a Polícia Rodoviária tem mantido muito firme, né, uma fiscalização em termos de documentação, leis de trânsito, né, como cinto de segurança, farol aceso, documentação do veículo. Recentemente agora, né, com a lei da bebida alcoólica, né, do zero álcool, incentivou mais ainda o pessoal a ir menos de carro e mais a cavalo, mais de charrete. Então, essa preocupação a gente tem também, porque pelo menos 800 cavalos saem na estrada. 800? Junto com os 800 cavalos. Puxa vida. Junto com os 800 cavalos, a gente tem mais 2.000 pessoas. Entendi. Que estão acompanhando, que estão trabalhando, que estão no mega apoio. Evento, hein? É muito grande. Muito grande. Uma responsabilidade. Sim. E aí vamos nos colocar na questão de quem usa a rodovia naturalmente, né? Sim. Atrapalha um pouco o trânsito, a gente tem consciência disso, tá? Porém, existindo respeito, né? Sim. A pessoa sabe que tem romaria, a gente coloca as faixas, coloca o caminhão de apoio sempre no final da romaria para já ir avisando, né? Para ninguém, não ter nenhum acidente, ninguém ficar para trás, ninguém ir muito para frente, tá? Com os ponteiros, né? Da romaria. E aí acaba que a gente consegue torear todo mundo. Entendi. Dizer assim, 100% não acontece nenhum acidente, é difícil você não ter nenhum incidente. Sim. Acidente não. Mas um incidente sim, sabe? Naquela curva, uma charrete estava do lado de um cavalo, diminuiu um pouco o espaço para o carro passar. Tá? Mas é natural que a própria polícia já vem pedindo para diminuir, então isso dá uma certa tranquilidade para a gente. Uma curiosidade, é muito pessoal, a escolha entre uma mula, um jumento, um cavalo, qual é a diferença da escolha do animal? O que faz, quais são os grandes diferenciais? Então, basicamente é como se escolher uma camisa, né? Certo. Você vai sempre escolher aquele que tem a sua cara. Tá? E aí daí vai ter o seu estilo, né? Solta, leve, né? Mais pesada, mais colorida. Então é isso aí. Os animais nós temos hoje, né? Criadores de pampa, que é uma escolha pelo gosto da pessoa. Quer um cavalo pintado. Sim. Então cor é gosto pessoal. Aí andamento, né? Então tem o marchador, o crioulo, né? Que dificilmente vai em romaria, o andaluz, o marchador, o mineiro, o marchador puro, né? E aí vai de acordo com a necessidade de cada um e da sua escolha. Mula é um tipo já de escolha, é um animal diferente do cavalo. O cavalo, todos os cavalos, né, todos os equinos, ele tem basicamente uma estrutura. Certo. O muar não, ele tem uma estrutura um pouco diferente, de índole, né, de andamento. E aí é difícil dizer assim, por que a escolha de uma mula ao invés de um cavalo? É pessoal. Mas qual normalmente seria, assim... é pelo andamento. Pelo andamento. Pela força. Pela resistência e eventualmente pelo uso de adornos, né? De traias, que normalmente os cavalos eles já têm um padrão bem específico, bem peculiar de uso de traia, né? De selas, de peitoral, de cabeçada, né? Tudo que você usa para ensiar o animal. Entendi. E a mula não, a mula te dá algumas opções a mais. Dizer que é melhor ou pior é pessoal, é gosto. É muito gosto. Aliás, justamente em relação a isso, quando chegamos aqui, você mostrou o seu acervo de traias. Isso. Eu gostaria muito que você mostrasse para nós e explicasse para o nosso público. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Que lindo acervo, hein? Aqui nós temos uma história, né? Sim. Contada pelos antigos tropeiros. Algumas coisas nacionais, algumas coisas do Uruguai, da Argentina.
E aí a gente começa, né? Criar um prazer por ter coisas diferentes. Entendi. E aí você começa a montar, né? Opa, eu queria uma da Princesa Isabel. Você acaba tendo Nossa, lindíssimo. uma diferença. Você acaba tendo de flor. São vários modelos, né? Esse tipo de flor, esse tipo de flor. Aí você tem algumas que são tradicionais, Sei. do tropeirismo mais antigo. Cabeça do cachorro. Que ano mais ou menos? Antes de 1900. Antes de 1900? Antes de 1900. Tá, e depois você tem alguns brasões que foram usados até pela cavalaria. Entendi. Usados nas guerras, né, lá do sul, que é o brasão da República. Brasão da República. E depois você tem algumas que são mais difíceis de conseguir, Sim. e aí você tem que manter um padrão diferenciado. E usar somente nos dias realmente de gala, né? Entendi. Porque até não são tão confortáveis para você fazer uma romaria de 50 km. Sei. Então você tem que ter o quê? Uma cavalgada curta, um passeio, Certo. um desfile do divino, um desfile de uma festa do peão. Entendi. E aí você começa a mesclar, né? Um tipo de arreio asa de morcego, um chifre de veado, Sim. um cutiano, com uma chapa com mais de 100 anos também. Que material? Tudo alpaca. Tudo opaco. Tudo alpaca. Tudo alpaca. Um florão, que era muito usado pelos boiadeiros, pelos cavaleiros. Sim. Um 7 colher, que é muito tradicional no Rio Grande do Sul também, no Paraná, Santa Catarina. Enfim, e aí você pode mesclar com o tipo de traia, né? O tipo de argola. Certo. Então você tem bombas, né? Aham. Com argola paraguaia. Você tem argola Santa Isabel com a mexerica. Aí você tem aqui algumas argolas torcidas, que são raras. Tá? Entendi. Você tem algumas argolas coxadas com o sabiá, que também é um tipo de tralha, né? De traia, que acaba ornando com o que tem no arreio. E isso tudo é uma escolha muito pessoal. Muito pessoal. Cada uma tem o seu significado. Fala assim, sua mas espera um história. pouco, tem que ter 5 traias? Uma só é suficiente. Né? Entendi. Como hoje, né, o nosso gosto familiar é andar com as mulas, Certo. então eu tenho eu, meu filho, meu sobrinho, eventualmente o capataz daqui que também nos ajuda, e nós vamos daí mesclando. Entendi. Então você pega, por exemplo, uma traia de flor, uma traia de flor. Certo. Tá? Você pega uma traia com bicho, você põe uma traia de bicho. Certo. Pra ter E aí uma- você acaba tendo essa mesclagem. Tá? E aí as roupas também, elas complementam todo esse universo. Tudo exige uma complementação, né, um aparato que é gosto pessoal também. Certo. Então você tem aqui, por exemplo, né, chapéu de feltro, Entendi. chapéu de palha, uma capa que é muito tradicional no tropeirismo, que é a capa 3 coqueiros. Aí você tem a guaiaca, que também é muito usual pelo tropeiro, né? Você tem aqui os lenços, de acordo com o tipo de camisa, você usa o lenço. Tem aqui os fechos, né? Que você vai também montando de acordo com a traia que você tá. E aí você vai trabalhando. Tem algumas coisas que são gosto pessoal, né? Por exemplo, um cantil, Cantil, tá. para você levar água ou a pinga. Certo. O... Berrante? Não, é um chifre. É um chifre. Na verdade, ele é preparado na alpaca também, Olha que lindo. para você levar alguma bebida mais forte. De repente um conhaque, de repente que é muito tradicional, uma grapa. Sei. E aí você consegue manter, né? O sabor tudo. Teve um período, né, que os ferreiros eles eram tradicionais. Sim. Hoje, com a evolução da indústria, é uma mão de obra ainda muito escassa. Hoje ficar restrito à indústria. O Brasil, em Itu, tinha o Luiz Banzi, Luiz né? Banzi foi da diretoria Que era durante muitos uma anos. referência, né? Sim, foi o ferreiro oficial, né, Sim. durante muitos anos. Grande colaborador. Sim, E aquela prática, né, do ferrageamento, sim. como existiam menos animais, existiam menos ferreiros. Certo. Hoje, por exemplo, o número de ferreiros é grande. Inclusive, Aumentou? Aumentou. Hoje, por exemplo, existem alguns ferreiros que são médicos veterinários.
Nossa, que eles não fazem mais só a colocação da ferradura. entendi. Eles trabalham toda a questão de articulação, a questão de casco do animal. Isso é importante. Muito importante, principalmente pela questão de segurança, né? Sim, E durabilidade. entendi. Hoje existem até algumas palmilhas, alguns Amortecer o impacto. isso, látex, que é colocado antes da ferradura para não sofrer o casco. Olha que bacana. Então, um ferrageador hoje, Sim, que atua num jockey, certo. ele tem que ter uma habilidade enorme e um conhecimento técnico Tá. espetacular. Lógico, estamos falando de cavalo de corrida, cavalo de milhões. Sim. A romaria, todo ano tem um ferreiro, que é ele que vai cuidar dos cascos. Eventualmente cai ferradura, gasta, tem animal que gasta mais do que o outro, né, pelo andamento. Sim. E aí nós temos que ter o ferreiro também na romaria. Mas o ferrageador hoje, o ferreiro, primordial. Ah, eu pensei que fosse uma mão de obra escassa no mercado. Não, Não. ainda existe Não bastante. existe. E a indústria, como que ela participa nesse processo de autoprodução assim? Não conheço. Não. Tem que ser específico. Uma grande parte dos ferreiros hoje, ele fabrica a ferradura, né? Então ele tem lá a forja, as ferramentas, e ele vai bater a ferradura de acordo com o casco do animal. Certo. Esse tipo de material não existe mais. Não existe mais? Não. As empresas que faziam, hoje não estão mais em operação. Sim. Existe hoje, né, no mercado, a gente chama de alpaca nova, né? Alpaca nova, que é uma outra textura, é um outro acabamento. Outro brilho, não Outro chega brilho, a esse... não. É diferente. Tá. É diferente. Então, o que existe hoje é a alpaca nova, a um custo mais barato, Certo. mas não são para colecionadores. Entendi. Ela existe, tem mercado, não é indústria que fabrica, são pequenas oficinas, que daí ele pega uma chapa igual essa daqui, Sim. ele faz um molde, tá? E tá. fabrica no modelo novo. Tá. Igual essa? Não. Muito parecida. Mas não chega a esse padrão. Não. Por isso que hoje, né, os que comercializam esse tipo de produto, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande no que é original e no que é alpaca nova. Entendi. E na época também usava-se muito a prata. Na época, a alpaca era mais barata do que a prata. Certo. Hoje mudou. Então quem tinha os arreios de prata, como tem várias músicas aí que falam de arreio de prata, ela foi derretida. Então não existia recuperação. Muitas chapas são recuperadas, né? Sim. Para fazer o arreio. E a prata não, a prata eles derretiam e faziam outro tipo de anel, né? Correntes. No valor comercial. Hoje, a prata, até acho que, não vou afirmar, tá? Sim. Eu acho que ela até vale mais do que a alpaca ainda. Mas ela, no bruto. Tá. No acabado, não. A alpaca tem mais valor. Aí tem um valor artístico. Isso aí. E em relação a botas, eu estou vendo vários modelos de bota. E Essas são botas essa daqui, tradicionais, aquela. na verdade, para completar, né? Uma boa bota, uma bota diferenciada, com uma roseta diferenciada, né? Sim. Uma espora diferenciada, é super importante. Entendi. Você fala assim, mas então é coleção? Não. É porque, por exemplo, um couro de jacaré, ele tem uma utilidade. Tá. Além de uma cavalgada, um material diferente, você começa a mesclar ele com o tipo de arreio que você está. Tá. Cor tal. Fala, é frescura? Não precisaria de tanto. Tá? Mas acaba sendo um negócio que fica bonito. Ela cria uma estética para Isso o aí. animal e para o É cavaleiro. isso aí. Então você tem bota hoje de couro de avestruz, tem a bota tipo campeira, né? Sim. Que é pantaneira, na verdade. Pantaneira. Que é para o cara pôr o pé na água e não molhar. Isso daí vai trazendo, né, uma certa vocação, né, para coisas diferentes. Extraordinário. Muito bacana. E fora que é o seguinte, né? A título também de curiosidade, existem hoje, né, vários tipos de trança. Então você pega esse reio aqui, Certo. um rabo de tatu. Um acabamento muito bem feito. Muito lindo. Certo? Muito trabalhoso, hein? Agora olha o acabamento desse. Entendi. Entendeu? Então, em termos gerais, quanto mais detalhes tiver a traia, maior o valor dela comercialmente falando. Entendi. Tem Tá. mais mão de obra, né? Mais Tem mão de obra, isso. Eu tenho um aqui,
ela é extraordinária. A quantidade de fios que são trançados. Então você pega um acabamento desse, São peças lindíssimas, né? dá até dó de usar, né? Dá, mas precisa, né? Mas precisa usar. A intenção é usar o quanto mais. Sim, E por mais tempo. sim. Entendeu? Então é isso aí. Então você tem, né? Toda uma diferenciação de rosetas, de esporas, E é um prazer, couro, né? Sim. É um prazer você... E aí você tá com os amigos conversando e tal, e você vê um detalhe, né, que parece uma besteira, mas é isso aqui, ó. Aí chama a atenção. É um passador em um loro de estribo Que peça linda. que não tem mais hoje. Então você começa a ver e fala, putz, mas custa caro? Depende. É relativo, né? Relativo, né? Mas não tem duas. Então são coisas que realmente vão chamando a atenção e que vale a pena. Como que você se abastece? Você procura um fala para o outro, vai na internet? Não. Existem hoje, né, algumas lojas que são especializadas em venda de alpaca. Tá. Não existe mais fabricante, então tem que pegar em quem? Pegar em quem garimpa as peças. Entendi. Essa traia aqui, por exemplo, demorou 6 anos para juntar as peças. Todas as argolas, 6 anos. 6 anos. Então se fala assim, os canudos, né? As argolas, elas acabam sumindo no mercado. Então você tem que pegar uma lá de um cara, outra de um outro revendedor, outra de outro, Até montar. até montar. E aí vem depois a pessoa que vai trançar o couro, né? Porque por esse simplesmente você fala assim, pô, bacana, a peça custa 1.000, eu vou pagar 3.000 para trançar? Sim. É diferente. Tá. Mas tem peça que custa 10.000 e se paga 5.000 para trançar uma traia. Entendi. Entendeu? Então hoje essa profissão, né, do trançador é muito valorizada. Um trabalho. Porque também, veja bem, um arreio igual esse daqui, ele está comigo há 5 anos. Certo. Ele tem pelo menos 15. Esse arreio aqui foi o primeiro que eu comprei. Está comigo há 17 anos. Já é um companheiro de muitas jornadas. E está aqui intacto, entendeu? Então é um produto que é muito durável se você tiver conservação nele, né? E se você também for usar todo dia, você vai estragar. Então aí nós temos os arreios normais, ó, que são os de couro normal, tá. tá? Que daí isso daqui Esse é teu é um uso, valor, né? é um valor menor, tá? Confortáveis para você usar no dia a dia e que depois, durante o seu acervo, né, de uso, para uso, você acaba usando esse daqui. Entendi. É isso aí. Eu gostaria muito, você tem uns animais lá fora? Temos. Que você nos mostrasse. Vamos lá então? Vamos lá.
Tivemos uma verdadeira aula agora referente ao seu acervo, aprendemos coisas extraordinárias, você que está acompanhando o nosso canal, tenho certeza que gostou muito. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Adilson, como que eu gostaria muito de participar da Romaria? Eu tenho que ser associado, qual é o critério de seleção, como é que funciona? Então, basicamente a Romaria, lá no início dela, né, a Sim. associação ela foi formada como Associação dos Romeiros de Itu, Sim, Ciclistas e Charreteiros. certo. Aí depois de um tempo excluiu-se o termo charreteiro e ciclista, já mudou a Romaria. Ah, Então hoje basicamente a necessidade para você ir na Romaria é ter um cavalo, sim. uma mula, uma charrete, um trole, tá certo? Então você já está sendo convidado, né, para aquela data ser o romeiro. Certo. Tá, aí você vai falar assim, como é que eu identifico quem que é organizador? Nós temos uma camisa da Certo. diretoria, né, que é uso exclusivo da diretoria, que é justamente para você, romeiro, se saber de alguma dúvida, o que eu vou fazer? Com quem eu vou falar? Então existem os seguranças que estão treinados e sabem o que está acontecendo, e mais a diretoria que vai dar um apoio ao romeiro. Entendi. Então basicamente você tem que ter um cavalo, tá na hora certa, na chegada, né, na concentração, tá com o animal apropriado, né, que vai ser vistoriado na saída. Nós fazemos uma bênção inicial, a bênção de saída. Certo. Antes da bênção, né, existe uma missa chamada missa de envio, que é quando nós pedimos, né, toda a questão de graça, né, paz, tranquilidade para fazer a romaria. Certo. E aí todos os romeiros também estão convidados na missa, a gente avisa por WhatsApp, por e-mail, né, quem tem e-mail e tal. Eventualmente nos cartazes a gente já coloca também a missa, a hora da saída e tal. Está no horário programado, está com a gente. Quantos quilômetros? Itu-Pirapora e qual normalmente o tempo de duração de uma romaria? Normalmente a gente recebe a bênção às 8 da manhã, 8, 8 e meia da manhã, tá? Uhum. E o ideal é fazer a entrada em Pirapora às 5 da tarde. Por uma questão de logística, Pirapora hoje não tem recebido mais romeiro no centro. Certo. Então nós não recebemos a bênção de chegada, só recebe a bênção do romeiro no domingo na missa. Entendi. Que é a bênção de retorno e depois a bênção de chegada em Itu no fim da tarde, que normalmente é às 5 da tarde também. Quantos quilômetros? São hoje da ponte do Arco, né? Da ponte do Rio Tietê, até o santuário são 43 quilômetros aproximados. Antigamente, vale salientar que o pessoal, eles saíam da estação. Certo. Saíam da estação, passavam pela igreja matriz, por isso que a nossa padroeira Nossa Senhora da Candelária, Entendi. tá? Recebiam a bênção de saída, o padre na porta da igreja, os cavaleiros passando e seguiam rumo a Pirapora. E na volta a mesma coisa, eles faziam a entrada pelo São Luís, Rancho Grande, desciam pelo centro e terminava a romaria em frente à igreja da Candelária. E esse ano, em virtude da pandemia que está afetando o mundo inteiro, o Brasil não está fora, né? Como está sendo a preparação para a romaria deste ano? A nossa fé, né, em Bom Jesus é que realmente a pandemia passe o quanto antes, Sim. né, para que a gente possa realizar o evento, que embora seja tradicional, nós não podemos organizar se a igreja lá em Pirapora não receber. Certo. Então a reunião que deveria ter existido em novembro não existiu e está marcada para março. Certo. Pré-agendada para março. A nossa romaria, como está programada para dia 9 e 10 de julho, nós vamos ter pouco tempo para organizar, então será uma romaria diferente, tá? Se ela existir. Certo. O que a diretoria pretende é que ela realmente aconteça, justamente para movimentar, né, o mercado do cavalo, movimentar o mercado de agropecuária, movimentar os próprios usuários, né, do cavalo, que cavalgar é a arte de fazer amigos, né? Sim. E esse intuito nosso é justamente organizar para que todo mundo possa participar de uma maneira saudável, né, de uma maneira bem tranquila, tá? Mas se a igreja não receber, não há motivo. Sim. Então a nossa grande esperança é que Deus permita a gente consiga dia 9 sair de Itu, dia 10 receber as bênçãos de retorno à missa e fazer uma romaria bem tranquila. Mas nós dependemos ainda da liberação da igreja. Agora, caso não ocorra essa liberação, qual seria a Então, nós alternativa? também, a Associação dos Romeiros não tem organizado nenhum evento que tenha aglomeração, Certo. tá? Nós realizamos recentemente, apoiamos um evento, uma cavalgada de 100 cavaleiros, Certo. que normalmente nós fazemos com 300. É um almoço. Entendi. Tá? Então nós fizemos com 100, praticamente um terço, né? Menos de 40% de pessoas, para manter a questão de segurança. Ainda estava na fase amarela, né, a nossa cidade. Hoje não daria para fazer. Quer dizer, Entendi. nós não apoiaríamos nenhum evento que tivesse necessidade de aglomeração. Tá? O espaço de tempo vai ser curto para organizar passeios.
né? Certo. A maioria das pessoas, né, do comércio, da indústria normal que nos apoiam, acabariam não tendo capital também para investir tanto no evento, por questões financeiras, econômicas e tal. Mas com certeza, uma missa em Pirapora do Bom Jesus nós vamos assistir. Seria uma grande conquista. Já é até um agradecimento. Um agradecimento, que é importante manter a fé e a união. Perfeito. Antes de encerrarmos, uma última pergunta. Qual foi o recorde de todas as romarias até hoje e de participantes? Então, o 50º ano da Romaria, que foi comemorado em 2015, 2016. Sim. O 50º ano foi o ano que a contagem que o segurança realizou chegou perto de 1000 cavalos. 1000 cavalos? 1000 cavalos, mil animais, né? Extraordinário. E depois incontável número de acompanhantes, porque daí sempre na reunião do pão de almoço, né, existe toda uma preparação lá, um almoço, né, tal, e não coube os carros no local, tá? Então ficou gente para a estrada, quer dizer, então para você reunir mil animais, né, mil cavaleiros, realmente não é fácil. Que estrutura, hein? A última romaria nossa de 53 anos, em torno de 600. Certo. Tá? E fora o que depois vai juntando para a estrada, né? Tá. Porque tem o pessoal que acaba atrasando a saída, aí descarrega em Cabriúva e faz só um pedaço do caminho. Entendi. Tem o pessoal que mora durante o trajeto, né, das fazendas, dos sítios ali, também não vem até Itu, eles acabam ficando no caminho. Quando chega lá, volume... Sim, com certeza. Eu gostaria muito de agradecer a Adilson Pereira, presidente da Associação dos Romeiros de Itu, pelos seus esclarecimentos, e tenho certeza que o grande público aprendeu muito com essa aula do nosso amigo Adilson. Muito obrigado. Estamos sempre às ordens. Agradeço muito, obrigado. Ô, Juninho, você não foi hoje? Aí que eu tô tocando. Ô, seu filho. Você é folgado, Zelão. Oração de recepção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Dignai-vos cumular de todas as bênçãos, a fim de que, retornando contentes e reanimados às suas casas, exaltem com a fazer essa purificação até o Espírito Santo e agora. Então que essa purificação essa oração renovada procede esta tarde Wow.